A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Graças a Deus, amanheceu mais um dia. O sol está raiando, né? Os raios de sol estão chegando. Louvamos a Deus pela oportunidade de vida, vida e saúde, vida e vida com abundância. Leremos a Bíblia agora. Está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante. Versículo 8 ao 13, né? Diz assim, a viúva de Sarepta, também uma escritura muito conhecida. Então veio a palavra, ou melhor, então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água, que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Amém. Amém. Que prova de fé, né? Prova de fé, provas e mais provas. Nós também passamos por isso. Nós também passamos por provas de fé. Mas essa aqui foi bonita demais, né? Uma prova que nos tira tantas lições. Faz para eu primeiro, para mim primeiro. Não temas. Vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Imaginando assim, se essa viúva fosse uma viúva ignorante, né, ela poderia dizer, como pode fazer para você primeiro? Como é que eu vou fazer para mim e para o meu filho? Eu já estou dizendo para você que eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Se eu fazer para você primeiro, como é que eu vou fazer para o meu filho? Sabe? Elias saiu de onde estava já nas mãos de Deus, sendo guiado por Deus. Olha, então veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E o que ele fez? Então ele se levantou e foi a Sarepta de Sidom. Ou seja, Elias já estava debaixo da brisa suave da presença de Deus. Elias já estava fazendo o que Deus estava mandando, o que Deus estava ordenando. Elias não estava sendo um desobediente, como Jonas, né, um profeta fujão. Deus mandando ele ir para Nínive, ele ir para Tarsis. Aqui não. Deus mandou ele ir para Sarepta e ele foi para Sarepta. Então as coisas estavam se encaixando perfeitamente como Deus queria que fosse, na perfeita vontade de Deus.
E chegando ali, tudo aconteceu conforme Deus queria que acontecesse. O encontro do Espírito Santo com o Espírito Santo. O encontro do Espírito de Deus com o Espírito de Deus. Elias estava cheio do Espírito de Deus. E aquela viúva também estava cheia do Espírito de Deus. Ah, irmãos, sabe por que aquela viúva não questionou? Sabe por que aquela viúva não foi uma viúva ignorante a ponto de questionar e dizer: como é que eu vou fazer para você e depois fazer para mim se eu só tenho um pouquinho de farinha? Sabe por que ela não questionou? Porque ela estava cheia de Deus. Quem está cheio de Deus não é um questionador. Questionador é porque tem pouco de Deus. Já pensou nisso? O questionador não tem tanto de Deus nele, não. Quando Deus, o Espírito de Deus, se encontra com o Espírito de Deus, e o que é o Espírito de Deus? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se encontra com o Espírito Santo, não há questionamento. Esta viúva tinha todas as razões para questionar, né? Mas há segurança. Há segurança na palavra de Deus. Deus falou, não há questionamento em relação ao que Deus falou. É bem entendido, né? Se Deus falou, eu vou questionar por quê. Quando o Espírito Santo encontra alguém que não tem o Espírito Santo, então aquilo promove mudanças. Quando o Espírito Santo encontra quem tem o Espírito Santo, as coisas se encaixam perfeitamente. Mas quando o Espírito Santo encontra alguém que não tem o Espírito Santo, então as mudanças acontecem. Lembrando daquela irmã do presunto com ovos, né? Aquele espírito pesado, indo de encontro com o Espírito Santo. Aquele espírito pesado naqueles bêbados, daqueles homens bêbados, indo de encontro àquela mulher que tinha o Espírito Santo. O que deu? Deu que todos se encheram do Espírito Santo. Nós lembramos nesta hora também daquela cena, daquele filme, né? Aquele trecho daquele filme usamos muito, né? Vimos isso muito nos clipes, nos vídeos do Ben-Hur. Aquele olhar de Jesus, irmãos, o olhar de quem tem o Espírito Santo significa muito. O olhar. Aquele olhar de Jesus. Aquele soldado estava totalmente impossibilitado. Já não conseguia mais, já tinha tombado. Mas quando Jesus chegou, sustentou aquele soldado, aquele homem chefe, né? Aquele capitão, quem sabe, aquele chefe maldoso, quando ele foi reprovar aquela ação de Jesus, não precisou mais de um olhar. Para quem tem o Espírito Santo, não tem necessidade de muita coisa, de muita insistência. As coisas ao seu redor mudam. As coisas ao redor desta viúva mudou. As coisas mudaram porque ela tinha Deus em sua vida. As coisas ao redor daquele homem mudou. Aquele homem que viu Jesus nesta cena do filme mudou. Mudou, ele foi porque o Espírito de Deus estava perto dele através de Jesus. Mudou. Aqui na mensagem Espíritos Sedutores, a partir do parágrafo 117, o profeta de Deus nos narra essa história para nós, da viúva de Sarepta. Depois dele trazer toda a história, aqui no parágrafo 120, ele diz, o irmão Branham diz, Elias disse, faça-me um primeiro. Aleluia,
Sei que sou um pouquinho louco, mas mesmo assim estou ao lado do Senhor. Disse, faça-me um primeiro, pois assim diz o Senhor. Aí está. Assim diz o Senhor para quem tem o Senhor, para quem tem Deus. Receber o assim diz o Senhor, irmãos. Mas aí a coisa fica completa, né? O que é isto? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não o reino de Deus e um pouquinho de barulho. Não o reino de Deus e um pouquinho de emoção. Não o reino de Deus e um pouquinho disso e daquilo. Mas Deus e sua justiça. E todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Agora aquela viúva deu ouvido a isso. O que é isto? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não o reino de Deus e um pouquinho de barulho. Não o reino de Deus e um pouquinho de emoção. Não o reino de Deus e um pouquinho disso ou daquilo. Mas Deus e sua justiça. E todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Coloque primeiro. Coloque isso no seu dia. Coloque isso primeiro. Isso que você está fazendo, o seu devocional, é isso mesmo. Faça para Deus primeiro. E você verá o quanto você será abençoado. Não seja um questionador. Um questionador em relação ao assim diz o Senhor. Se você tem o assim diz o Senhor, se você recebeu a Deus, se você tem a palavra de Deus, não seja um questionador em relação ao livro bendito, em relação à palavra de Deus, em relação às bênçãos de Deus, em relação às promessas de Deus na sua vida. Não queira ser um questionador em relação às promessas de Deus. Ele disse. Ele prometeu, e se ele prometeu, ele vai cumprir. Amém, graças a Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais esta maravilhosa manhã, onde o Senhor nos deu a oportunidade de fazer algo primeiro para o Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Isso é devolvido em bênçãos à nossa vida, Senhor. Nós temos as bênçãos para nós neste dia, porque estamos fazendo para o Senhor primeiro. No nome do Senhor Jesus Cristo, continue conosco, Senhor, abençoando todas as famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe, amados irmãos. Um grande abraço e até nos vermos na próxima oportunidade. Jesus.